Marcos no capítulo 4, é um texto muito conhecido, eu quero compartilhar com você, e nós vamos ler a partir do versículo 35, tá bom? A partir do versículo 35, a palavra de Deus diz o seguinte, prestem atenção aqui agora, tá? Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. Repita comigo: uma forte tempestade. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Fecha o olho, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque sabemos que a tua presença, Espírito Santo de Deus, está nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, diante desta palavra, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo ministre e fale aos nossos corações. Que seja o Senhor falando, o Senhor conduzindo todo esse tempo de mensagem. Que não seja, Senhor, a minha voz aqui, Senhor, porque eu sou apenas um homem, Senhor Jesus, sendo aqui simplesmente disponível a Ti para ser usado como ferramenta. Nós queremos ouvir, Pai, apenas a Tua voz, Senhor Jesus, nessa noite. Por isso me usa, Pai, e fala conosco, Senhor. Leva a nossa atenção e o nosso coração cativo a Ti nesse momento, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Quantos aqui conhecem esse texto que nós lemos? Levanta a sua mão. Muita gente conhece esse texto, graças a Deus. E esse texto que nós lemos está aqui no livro de Marcos, mas não sei se você sabe, ele também está escrito lá no livro de Mateus, ele também está escrito no livro de Lucas, além no Evangelho de Marcos que nós lemos. E então ele é um texto muito importante, e há alguns ensinamentos que vêm junto com esse texto que nós lemos. Mas antes de nós caminharmos por esses ensinamentos que eu quero compartilhar com você, vamos entender um pouquinho melhor sobre o contexto aqui, e é algo muito rápido e muito simples. A Bíblia então nos conta que Jesus estava à beira do mar da Galileia, fazendo aquilo que ele mais fazia naquela época. Ele estava ensinando as pessoas. Havia uma multidão que o seguia, e ali então ele ensinava. Ele, por exemplo, nesse trecho aqui que nós lemos, ele ensinou muitas coisas, como por exemplo, a parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida também. Jesus nesse trecho ele estava ensinando, assim como a parábola da semente, a parábola da lâmpada, ou seja, Jesus estava aqui num momento muito importante do seu ministério. E aí então chega nesse ponto aqui que nós lemos, quando Jesus ele olha para os seus discípulos, ele chama eles então a atravessarem para o outro lado do mar. Jesus dá um comando para eles. E aí então eles entram no barco, e aqui eu quero que você comece a construir comigo essa cena. Jesus ele entra no barco com os seus discípulos. Jesus provavelmente estava muito cansado, tanto que a gente vê que Jesus estava tirando uma grande sonequinha durante a viagem. E então, durante essa travessia, no meio do caminho, num barco com os seus discípulos, e alguns deles ali, pelo menos 4 eram pescadores, ou seja, tinham experiência com barco. A Bíblia diz então que começa de repente. Quantos estavam aqui na pregação do Mário Rui Boto num domingo que ele falou sobre os de repentes? Esse é um de repente que a gente não quer que aconteça. Ele fala então, a Bíblia fala que de repente uma tempestade começou a atingi-los no meio da viagem. E
para que a gente construa então o conceito do que estava acontecendo, eu queria que você refletisse junto comigo então o que é uma tempestade. Uma tempestade, ela é uma chuva muito forte. Faz sentido isso, sim ou não? Faz sentido. Só que há uma questão aqui, yes, come on. Há uma coisa aqui muito importante, porque na verdade a tempestade ela pode até ser uma chuva muito forte, mas a verdade é que ela é algo muito mais sério do que isso. Por quê? Porque a chuva em si só, na maioria das vezes, por mais que ela possa gerar algum tipo de incômodo em algum momento, a chuva na maioria das vezes ela é algo bom. A chuva ela é algo que muitas vezes vem para fazer coisas boas, mesmo que a gente não espera. Por exemplo, a chuva ela é usada para regar. Amém ou não amém? Isso é muito importante. Outra coisa que a chuva pode fazer é naqueles dias de calor intenso, a chuva vem para deixar o clima menos abafado. A gente que, por exemplo, esse ano a gente teve um verão bem intenso. Quem aqui passou muito calor no começo do ano? E a gente ficava, pelo amor de Deus, precisava dar uma chuvinha para refrescar. A gente queria até tomar chuva, para ver se refrescava de verdade. Então, a chuva ela vem e ela normalmente ela traz consigo alguns benefícios. E a chuva, presta atenção nisso, a chuva pode até incomodar, mas na maioria das vezes ela é algo que a gente consegue lidar muito bem. Por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de ir para o shopping. Quando você entra no shopping está aquele sol, quando você vai sair está chovendo. E aí, para aqueles que usam óculos igual eu, esses sofrem um pouquinho mais, mas a verdade é que quando está chovendo, só chovendo, você olha, você fala assim, vou dar uma corridinha até o carro e está tranquilo, vou correr e já era. Por quê? Porque a chuva ela é suportável. Agora, quando a gente fala de tempestade, aí não tem jeito, porque tempestade ela é um negócio muito mais sério, não dá para brincar, não dá para enfrentar, porque normalmente a tempestade, quando ela vem, ela traz consigo não alguns benefícios, mas na maioria das vezes, ela traz coisas que são, às vezes, catástrofes. Ela é ruim muitas vezes. Por exemplo, numa cidade como a nossa, grande e etc., quando uma tempestade muito forte vem, a gente fica com medo de alagamento. A gente fica com medo de árvores caírem, a gente fica com medo de começar a acontecer um monte de coisa. Normalmente a tempestade vem junto com o vento, e o vento destrói tudo, deixa a gente com medo. Por exemplo, na coisa do shopping que a gente falou, não dá para você sair no meio de uma tempestade de um lugar assim, não tem como. Então a tempestade ela traz com ela algumas coisas que são prejudiciais. Às vezes até granizo, tá? Até pedra cai do céu. Quem aqui já tentou enfrentar uma chuva, né? Uma tempestade de granizo? Alguém aqui já tentou? Eu tentei. Não é bom, porque machuca, não é? Você que já enfrentou. Quebrou seu carro? Bênção. Então olha só, a tempestade ela traz um monte de coisa. A tempestade normalmente ela não é algo fácil de lidar, principalmente quando ela pega a gente, como diz no texto, de repente. Agora, é engraçado que essa mesma palavra que nós estamos trazendo aqui sobre a tempestade, que é algo físico, é de repente uma chuva muito forte, com ventos, raios, trovões, granizo, neve no Brasil não dá, né? Mas enfim, a tempestade ela vem, ela traz um monte de coisas, mas é engraçado que essa palavra ela também é usada no sentido figurado para situações que a gente passa na nossa vida. Há situações que a gente passa, principalmente como cristãos, que nós definimos como tempestade. A gente usa esse termo para definir normalmente momentos complicados e momentos difíceis que nós estamos passando da nossa vida. E nesse contexto existem muitos tipos de tempestade. Por exemplo, existem as tempestades espirituais, vamos dizer assim, que a gente passa na nossa vida. São momentos em que nós nos sentimos atacados, momentos onde nós nos sentimos de alguma forma aflitos espiritualmente falando. Ou quando Deus está em silêncio em muitos aspectos. Nós podemos passar por tempestades espirituais.
Agora, também há as tempestades emocionais que a gente passa, que são tempestades que a gente pode ligar aos nossos sentimentos, às nossas emoções, tempestades que mexem com a nossa cabeça, mexem com o nosso coração. E existem outros muitos tipos de tempestade, como tempestade tempestade numa família, que é quando começam outros problemas e coisas que a gente vai passando, que são muito mais fortes que qualquer chuva, como nós estamos falando no sentido físico, muito mais forte do que raios. São momentos em que parece que tudo na nossa vida está desmoronando, parece que tudo na nossa vida está sendo devastado por uma tempestade que de repente nos atinge. Então, as tempestades, elas são coisas reais na nossa vida, são momentos da nossa vida que nós passamos. Tempestades, elas podem até nos cegar em determinado momento. Eu não sei se você já pegou uma tempestade, por exemplo, numa estrada. Eu já peguei, por exemplo, uma tempestade uma vez que eu não conseguia enxergar nem o carro que estava à minha frente. É um momento muito perigoso, deixa a gente com medo. Você está numa rodovia que pode andar a 120 km por hora, andando a 40 e com medo. Então, o que eu quero que você entenda aqui, é que nós sabemos que existem as tempestades, e mais do que saber que existem as tempestades, é necessário que você saiba que elas muitas vezes, como diz nesse texto, de repente vão começar a nos atingir de alguma maneira. Nós iremos passar por tempestades na nossa vida. E por que muitas vezes nós, como cristãos, podemos passar por tempestades? Eu separei alguns motivos aqui, e eu quero falar elas de maneira rápida, para que a gente possa prosseguir dentro do tema que nós temos aqui. Mas, por que nós podemos passar por tempestades? Um dos motivos são por conta das nossas próprias escolhas, ou melhor dizendo, por conta dos pecados que nós vivemos e cometemos. A Bíblia diz, por exemplo, em Gálatas, há um texto muito conhecido que diz o seguinte: de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que você plantar, você porque tudo aquilo que você plantar, você... Estou vendo que vocês estão ligados aqui. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós passamos por tempestades na nossa vida e a gente fica no meio dela, desesperados por tudo que acontece. Mas o fato é que antes delas acontecerem, muitas vezes a gente está vivendo uma vida desregrada com Deus, cometendo pecados, e a gente não sequer pensa de que isso nós estamos plantando para nós tempestades que nos atingirão depois. Os pecados que nós cometemos muitas vezes fazem com que as tempestades chegam na nossa vida. Quanto mais nós plantamos uma vida que nos afasta de Deus, mais momentos de dificuldade nós vamos colher, porque nós estamos caminhando para longe de onde o Senhor está. Então, você precisa entender que Deus tem uma vida boa e preparada para nós, mas no caminho que Ele tem preparado para nós, e quando nós saímos desse caminho, quando nós decidimos sair desse caminho, tempestades podem sim nos atingir, por conta das nossas decisões, das coisas que nós escolhemos. Um segundo motivo, ou melhor, vou dar um exemplo aqui. Quando nós olhamos para o rei Davi, por exemplo, um homem, como diz a palavra, um homem segundo o coração de Deus, nós vemos que Davi, ele faz uma escolha muito complexa e muito ruim para ele. Davi escolhe, como diz a palavra, num tempo onde os reis estavam na guerra, num tempo onde os reis se preparavam para reinar, se preparavam para guerrear, Davi escolheu ficar no lugar errado. É uma escolha pessoal de Davi. Quando ele está nessa escolha, dentro desse ambiente errado que ele ficou em Jerusalém, a Bíblia diz que certo dia ele olha pela janela e ele vê uma mulher muito linda tomando banho.
Essa não era uma vista que Davi poderia ver. Mais uma vez, Davi escolhe errado, porque Davi, ele escolhe então pedir para que os seus servos chamem aquela mulher, para que aquela mulher se deite com ele. E daí em diante, meu irmão, foi um problema atrás do outro. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que lá na frente o sacerdote chama, o profeta chama Davi. E ele diz o seguinte: Davi, por conta das tuas escolhas, por conta do seu pecado, você vai colher tempestade para o resto da sua vida, não só você como a sua família. Então esse é um exemplo de como coisas que nós escolhemos, pecados que nós cometemos, atraem tempestades para a nossa vida. Mas há um segundo motivo pelo qual nós passamos por tempestades, e esses motivos são lutas espirituais. Pausa dramática para beber água. Toda vez que eu parar para beber água assim, vocês têm que dar um glória a Deus, alguma coisa assim, tá bom? Calma, vamos ensaiar. Próxima vez, tá? Olha só. São lutas espirituais que muitas vezes nos trazem tempestade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, diferente de alguém que está vivendo uma vida desregrada e em pecado, às vezes você está vivendo uma vida boa. Você está vivendo uma vida buscando a santidade como Deus quer. E é aqui que entra o papel do capiroto, do inimigo, que não presta para nada. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é clara, e é importante que você se lembre disso, de que o inimigo, o Satanás, ele não pode nos tocar, porque nós somos protegidos e guardados pelo Senhor, amém? Mas a questão que você precisa entender é que tudo aquilo que ele puder fazer ao redor, ele vai fazer para que eu e você sejamos desestabilizados na nossa vida com Deus. Isto é, tempestades. Satanás jamais vai poder, usando o exemplo do barco, entrar no teu barco, mas ele pode sim causar uma tempestade para que você pule do barco. Você está entendendo isso? Então esse também é um dos motivos pelo qual nós podemos passar por tempestades. São momentos de dificuldade por enfrentar a fúria de um inimigo que não quer te ver vivendo uma vida boa com Deus, por enfrentar a fúria do inimigo que sabe que você está caminhando para uma vida plena com Deus, e tudo que ele não quer é que você atinja essa vida com Deus. Ou um outro tipo de tempestade que nós podemos, outro motivo pelo qual nós podemos enfrentar a tempestade, são para moldar o nosso caráter. Assim como Jó, por exemplo, que passou por muitas tempestades, o Senhor, ele pode também permitir que eu e você passemos por algumas tempestades para moldar quem eu e você somos. O Senhor, ele vai permitir muitas vezes que a gente passe por situações de prova, como a tempestade é, para moldar e lapidar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé, para nos deixar firme, para ver a nossa fidelidade com relação ao Senhor. Então, essa tempestade, ela também pode acontecer como uma forma de tratar quem nós somos, de tratar o nosso caráter. Mas agora, entendendo tudo isso que eu disse até aqui, o ponto que eu quero que você se lembre, que você guarde, é que por qualquer um destes motivos, e por qualquer tipo de tempestade que seja, haverão tempestades na nossa vida. E como o texto diz, muitas vezes elas virão de repente. Quando a gente olha então de volta para esse texto, quando a gente olha de volta para esse texto que nós lemos de Marcos no capítulo 4, a gente vê que é exatamente isso que acontece. Depois de um dia bom, depois de um dia produtivo, depois de um dia importante do ensino de Jesus, eles entram no barco e de repente vem a tempestade. E olha que a tempestade, ela não deve ter sido muito tranquila não, porque como eu disse aqui, haviam pelo menos 4 pescadores dentro do barco. Os 4 pescadores provavelmente tinham experiência com o mar, tinham experiência com viagens como essa,
Mas aí então a Bíblia diz que o barco ele começa a ser atingido pela tempestade, e o negócio ficou tão frenético, que as águas começaram até a invadir o barco. Meu irmão, você começa a imaginar, imagina você na situação, você está dentro de um barco, de repente começa a tempestade, e o barco, que teoricamente é a única coisa segura que você tem, começa a ficar cheio de água também. Você já começa a ouvir os violininhos do Titanic tocando. Mais perto quero estar. Você fala, meu Deus. A Bíblia diz que eles começam então a entrar em desespero, velho. Eles entram em desespero. Imagina esses caras experientes começando a ficar com desespero. Eles começam a ficar com medo, com pavor. E esse medo não era um medo qualquer, é medo de morrer. Eles ficam desesperados. E aí, em contrapartida, Jesus. Jesus estava tranquilão, tirando a neneca no barco. Jesus estava pleno, tranquilo. E olha que coisa mais fofa ainda. A Bíblia diz, a Bíblia ela gosta de trazer alguns detalhes para a gente. A Bíblia diz que Jesus ainda estava com a cabeça numa almofada. Olha que coisa linda. Isso aí é para você entender que Jesus, no meio da tempestade, ele não só estava dormindo, como ele estava dormindo gostoso. Está tranquilão. Mas olha só. E aí então, eles são obrigados a acordar Jesus. Mas é a partir daqui que tem alguns pontos que eu quero dizer para você que são importantes para a nossa vida. É aqui então que eu quero começar a aplicar para você alguns ensinos importantes. E o primeiro deles, se você fechou a sua Bíblia, você abre de novo rapidamente em Marcos no capítulo 4. O primeiro deles está lá no versículo 41 que nós lemos. O versículo 41 diz o seguinte: apavorados os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira coisa que eu quero que você entenda que é importante para a nossa vida com relação a tempestades é que nós precisamos conhecer de verdade quem é Jesus. Fala para quem está do teu lado, fala, você precisa conhecer. Agora, calma aí. Quando você for falar isso agora, você vai engrossar a voz, tá? Então, vamos começar de novo. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você precisa conhecer, agora forte, de verdade. Não foi forte. Não foi forte. Vamos tentar de novo? Vamos lá, 1, 2, 3 e já, vai. Agora, quem é Jesus? Ai meu Deus, olha só. Você repara uma coisa. A gente nem precisa voltar tanto na história, porque se só naquele dia Jesus já tinha ensinado tanta coisa, Jesus já tinha feito um monte de milagre, Jesus já tinha feito o possível e o impossível. Só naquele dia já era o suficiente para aqueles caras sequer cogitarem de que uma tempestade era um problema. Mas aí Jesus então acorda, ele manda a tempestade parar, e aí a pergunta que eles fazem é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, o que você precisa entender é que quando nós trazemos para a nossa vida, muitas vezes nós ficamos tensos demais, com medo demais na tempestade, porque a gente sequer sabe quem é este que está conosco. Nós precisamos saber quem é Jesus. Você precisa conhecer quem é esse que caminha com você, quem é esse que te chama para viver com Ele, quem é esse que a gente tanto aqui fala. Mas quando eu digo conhecer, não é um conhecer raso, não é um conhecer de ouvir falar. É exatamente isso que, por exemplo, o próprio Jó compartilha conosco no livro, quando ele diz que antes da tempestade ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois da tempestade ele diz: agora os meus olhos te veem.
Você precisa conhecer Jesus de verdade. E como é que nós fazemos para conhecer Jesus de verdade? Simples, passando tempo com Ele. Você quer ver um exemplo aqui? Para as duas meninas, por exemplo, visitantes aqui, vocês vão descobrir uma coisa maravilhosa sobre o Nazatim hoje, tá? Olha só. Gostei. Depois a mídia filma isso aí para a gente fazer um corte espiritual. Vou postar no meu Instagram. Quando o silêncio da pregação atinge o coração, o cara para beber água, o povo dá glória a Deus. Olha só. A melhor forma de você conhecer alguém dentro do Nazatim, de você gerar intimidade, de você ficar amigo de alguém, é em qual evento? Não. Pensa bem, quem falou? Fala forte, minha filha. Isso é seu forte? Ah, entendi. Pede para a pessoa que está do lado gritar para você. Isso. Melhor lugar para você conhecer alguém dentro da igreja, dentro do Nazatim, é no acampamento. Sabe por quê? Porque no acampamento você não simplesmente conhece alguém. Às vezes tem um monte de gente que você no culto simplesmente conhece. Agora no acampamento, a diferença é que você passa tempo com ela. Você dorme com ela. Você acorda com ela. Você almoça com ela. Você toma café com ela. Você participa dos cultos com ela. Você chora com ela. Você ora com ela. Você faz tudo com as pessoas. O tempo todo é tudo junto. Você começa a descobrir quem tem bafo e quem não tem. Não é? Fala sério. Ou melhor, você começa a descobrir quem não toma banho. Ai, ai, ai. Deus revela. Você começa a descobrir quem não toma banho. Maior prova disso também é quem está vivendo um romance. O coração está... Ai, não vê a hora do acampamento. Ah, como espero o dia em que verei a face da minha amada. Todo dia, né? Acampamento, gente, é o melhor lugar para você conhecer alguém. Por quê? É porque é um ambiente muito espiritual. É porque é algo... não, sabe por quê? Porque você passa tempo com as pessoas. O que eu quero que você entenda é que da mesma maneira, se a gente aplicar essa lógica na nossa vida com Deus, a melhor forma de nós conhecermos de verdade quem é Jesus é passando tempo com Ele. Para conhecer Jesus, você precisa começar a investir tempo no seu relacionamento com Ele. Vamos ser sinceros aqui, a gente gasta tempo com um monte de coisas. A gente gasta tempo com jogo, a gente gasta tempo com compromissos que não valem nada, a gente gasta tempo com videogame, jogando Ultimate Team. Agora eu revelei, agora Deus veio, receba. A gente gasta tempo com um monte de coisa. Aí, durante a semana a gente gasta pouquíssimo tempo com Deus. Ou melhor, a gente investe pouquíssimo tempo com Deus. Aí quando chega aqui no sábado, a gente quer ter uma revelação super espiritual sobre quem Ele é. Presta atenção aqui que eu estou te falando. Não adianta você vir aqui no sábado e esperar que em pouco tempo Deus se revele para você, se você não gasta tempo em conhecê-lo de verdade e passar tempo com Ele para isso. Então, em nome de Jesus, entenda que para nós conhecermos de verdade quem é Jesus, a gente precisa passar tempo com Ele. E algumas formas muito preciosas disso acontecer, como por exemplo, lendo a palavra de Deus. Cara, deixa eu te falar uma coisa, há quanto tempo você não pega a palavra de Deus a fim de descobrir de verdade quem é Deus na sua vida? Sem ser por religiosidade, só por ler. Há quanto tempo você não pega a palavra de Deus e fala, nossa, hoje eu quero ter algo diferente daqui? Há quanto tempo nós não paramos a nossa vida para falar com Deus e abrir o nosso coração? Para fazer aquela oração que não é para pedir e nem para dar boa noite ou bom dia. É uma oração para falar para Deus, Deus, o meu coração está assim, a minha vida está assim, eu tenho esses sonhos e eu quero que isso aconteça, mas eu quero que isso não aconteça. E começar a falar para Deus, a construir um relacionamento com Ele. Então entenda,
de que para conhecer a Deus, você precisa hoje começar a passar mais tempo com Ele, por amor ao tudo que Ele faz e representa para nós. Só para a gente fechar esse ponto, se esses discípulos conhecessem de verdade quem era Jesus, e eles tinham muitas formas de conhecer Jesus, porque eles estavam até andando com Ele, eles sabiam que se Jesus disse, entra no barco porque nós vamos para o outro lado, meu irmão, não ia ser uma tempestade que ia fazer eles parar no meio do caminho. Mas eles precisavam conhecer Jesus de verdade. A pergunta deles reflete isso. Então quem conhece Jesus fica firme. Mas há uma segunda coisa que eu quero que você entenda junto comigo, que esse texto nos mostra. É que eu e você precisamos lançar os nossos medos em Deus e confiar nele o tempo todo. Fala para quem está do seu lado. Fala, você precisa lançar os seus medos para Deus e confiar nele o tempo todo. A gente falou sobre conhecer Jesus. Mas olha só, outro ponto interessante de quando Jesus acorda, é que quando os discípulos acordam Jesus desesperados, com medo, a pergunta que Jesus faz para eles é: por que vocês estão com medo? Repara nessa pergunta, para pensar. Jesus estava onde? Jesus estava onde? Jesus estava onde? O barco estava onde? E o mar, o que está acontecendo no mar? Tempestade. Jesus acorda nesse ambiente, no meio do caos, e olha a pergunta ridícula que Jesus faz para os discípulos: por que vocês estão com medo? Imagino que Pedro, que era o mais cara de pau, Pedro deve ter parado naquela hora e falado assim: mas não é óbvio? Por que você acha que ele está com medo? Porque a tempestade vai virar o barco e o Senhor está dormindo, só por isso. Mas olha só, essa pergunta de Jesus, ela mostra exatamente o contrário disso. Porque a pergunta de Jesus é: meu irmão, se eu estou aqui, por que você está com medo? Olha só, presta atenção, o medo é algo perigoso na nossa vida. O medo, ele é algo que ele é natural para nós, mas quando a gente deixa e permite que ele passe do ponto, que ele atinja um nível de desespero, que ele atinja um nível de instabilidade na nossa vida, ele começa a bagunçar o nosso próprio entendimento das coisas. Ele começa a nos paralisar, começa a nos fazer para caminhar para direções contrárias de onde nós precisamos caminhar. A gente toma atitude precipitada. O medo nos gera ansiedade, o medo nos gera paralisia, pânico. Só que olha só, quando a gente conhece Jesus, a gente começa a aprender a confiar nele, e aí neste momento, qualquer medo que possa nos paralisar é entregue para ele, e a gente simplesmente confia. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Meu pai e minha mãe, eles têm um cachorro pequenininho assim, chamado Toby. E o Toby, ele é o seguinte: quando meu pai sai para passear com o Toby, meu pai, ele não tem medo de nada, né? Meu pai faz o seguinte: ele solta o cachorro e vai, sem coleira, sem nada. Só que o Toby é desse tamaninho, e já aconteceu algumas vezes do Toby sair andando lá, vai embora, meu pai fica lá atrás. Aí o Toby vai lá embora, aí de repente aparece um cachorro muito maior. Meu irmão, o Toby, ele trava na hora, ele fica assim, ó. O cachorro está aqui, nem olha para o lado, aqui, ó, fica aqui, ó. Aí, naturalmente, quando meu pai, minha mãe ou eu, quando quem está com o cachorro vê,
faz o quê? Corre até onde o Toby está, e chega lá. Meu irmão, sabe o que acontece? Quando meu pai chega do lado do Toby, botar um pitbull do lado dele, mano, o cachorro tá assim, ó. Ele faz assim, ó. Qual é que é, mano? Qual que é a tua, pitbull? Sacatando, pai. Mano, o cachorro se transforma, mano. O cachorro começa a rosnar, fica maluco, velho. Sabe por que ele fica assim? Pelo simples fato de agora ele falar: meu dono está comigo. Pode vir o cachorro que for, porque eu sei que se o cachorro ameaçar me morder, meu dono vai chegar e vai, ó, meter uma bicuda e tchau pitbull. É verdade. Presta atenção, é assim que a gente tem que ser na nossa vida com Deus. Pode ter tempestade, pode Satanás aparecer aqui agora, pode acontecer o que for, é natural que a gente tenha medo, mas é muito mais do que natural. Muito mais do que natural deve ser o nosso entendimento de que se Jesus está aqui, eu não preciso temer, porque eu sei que Ele está comigo, Ele vai me proteger, Ele vai me guardar, e tempestade pode ser ruim o quanto for, ela é passageira, porque Jesus está no meu barco. Isso, sabe, resumindo tudo, sabe o que isso é? Confiança. Então, presta atenção. Você precisa, a partir de hoje, por isso que eu disse, vai construindo isso comigo, por isso que eu disse que a primeira coisa é conhecer Jesus, porque quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa a ter paz e tranquilidade para confiar nele. A gente começa a ter tranquilidade de saber de que Jesus, Ele está de boa no meio da tempestade. Então, se você tem tido medos, você tem vivido uma vida de ansiedade, talvez o que te falta é começar a confiar mais em Jesus hoje. Mas por fim, para nós finalizarmos, um terceiro ensinamento que o texto nos traz, é de que algo interessante que mostra, porque Jesus, quando Ele faz essa pergunta, por que vocês estão com medo? E depois Ele pergunta o seguinte: será que vocês não têm fé? Aqui Jesus, Ele está mostrando para os discípulos que eles podem confiar que Jesus está no barco, mas que também, para eles mesmos, há um poder atuando sobre a vida deles, que é o poder de Jesus, para que eles mesmos mandem a tempestade parar. Jesus, Ele ensina isso aos seus discípulos. Então a terceira coisa que eu quero que você entenda, é que além de conhecer, além de lançar os medos e confiar, nós precisamos ter uma experiência verdadeira com Jesus. Fala para quem está do seu lado: você precisa ter uma experiência verdadeira com Jesus. O que eu quero que você entenda, muito obrigado. O que eu quero que você entenda aqui, é que era maravilhoso que Jesus estava no barco, mas o ponto que Jesus, Ele estava dormindo. Olha só, tem muita gente que vive a vida com Jesus dentro do barco, mas permite que Ele fique dormindo do outro lado. Muitos de nós cremos em Jesus, vivemos com Jesus, vivemos na igreja todo dia, todo sábado, todo domingo, de segunda na oração das mulheres, na terça no encontro de fé, na quarta no papo de quarta no motoclube, na quinta no culto da família, na sexta no Rosa, no Brothers, no Vibe, no Base ou outras coisas que tiver, de sábado no Nazati. Se bobear eu fico para JNI, fico para vigília depois. Eu vivo tudo isso, mas eu ainda não tenho uma experiência de verdade com Jesus. É aquela frase que a gente conhece, e aqui eu quero já pedir desculpa para você se eu for te decepcionar, mas existe uma frase muito importante que diz o seguinte: se você ficar a sua vida inteira dentro de uma garagem, você não vai virar um carro. Desculpa te frustrar. Do mesmo jeito que se você ficar a sua vida inteira frequentando uma igreja, talvez você não vire cristão. Porque frequentar não significa ter uma experiência real com Jesus. Então olha só, o que faz um cristão
ter o mesmo ímpeto de Jesus, de no meio de uma tempestade, olhar para a tempestade e falar: para agora. É a experiência verdadeira com Ele. E como que é essa experiência? Como é que nós vivemos essa experiência? É através da presença e do poder poderoso do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. É Ele quem transforma. A Siri querendo falar comigo aqui. É Espírito Santo, Siri, não é você. Pronto. É o Espírito Santo quem atua na nossa vida, desde o momento quando nós aceitamos Jesus. É o Espírito Santo quem nos santifica. É o Espírito Santo que se move na nossa vida e através de nós. É o Espírito Santo que nos enche de autoridade e de poder através do nome de Jesus. Mas entenda que para isso você precisa decidir e abrir o teu coração para viver uma experiência real com o Espírito Santo. Não deixar que Jesus fique num canto escondido do teu barco, mas a começar a explorar aquilo que Ele pode te dar, aquilo que Ele pode te entregar. Existem muitos textos que nos mostram aquilo que o Espírito Santo pode gerar na nossa vida, a começar pelo fruto do Espírito. No mínimo você começa a se tornar alguém melhor, alguém mais parecido com o Senhor, é o que Gálatas 5:22 diz. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e por aí vai. Existe também os dons espirituais que são disponíveis para mim e para você. Existe um poder de Deus que pode atuar na minha e na sua vida, mas começa a partir do momento em que você se abre para ter uma experiência com Ele. Então presta atenção. Como eu disse aqui, aqueles homens que estavam no barco, pelo menos 4 deles eram pescadores, tinham experiência com o mar, talvez tivessem até experiência com tempestade, mas há uma experiência, sem ser uma experiência com o poder daquele que pode calar a tempestade, para nós não vale nada. Então, em nome de Jesus, entenda que você precisa começar a pedir e começar a vivenciar experiências reais com o Espírito Santo na sua vida. É isso que nós precisamos. Muitos ficam paralisados, muitos vivem a sua vida dentro da igreja e às vezes fazem tudo certo, mas ainda não experimentaram de fato o poder de Deus que pode atuar sobre você. Então, em nome de Jesus, você precisa provar daquilo que Deus tem para mim e para você, mais do que simplesmente conhecê-lo, que é o passo inicial, confiar nele, que é necessário e obrigatório. Você pode desfrutar de uma vida com experiência nele. Fique em pé para a gente encerrar, por favor. Olha só, o que eu disse aqui é que definitivamente tempestades vão acontecer na minha e na sua vida. Você está comigo aqui? Tempestade definitivamente vai acontecer comigo e com você. Definitivamente nós passaremos por momentos complexos, difíceis e desafiadores na nossa vida. Mas quem conhece Jesus, quem entrega os medos para Ele, quem se lança aos pés dEle, quem experimenta de uma experiência verdadeira com Ele, começa a não ter mais dificuldade de enfrentar as tempestades. Pelo contrário, passa tranquilo por elas. Então a música que dizia exatamente isso, de um humano chamado Irmão Lázaro, que dizia: vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso que o Senhor quer que eu e você passamos no meio das tempestades. Olha só, no Salmo, no capítulo 37, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. O que eu quero que você entenda diante disso que a gente tem falado, diante de talvez uma tempestade que você tenha enfrentado,
ou talvez diante de uma experiência de ter passado uma experiência difícil por uma tempestade. Eu quero que diante disso que nós falamos, eu quero que você não só aprenda, como você comece a reagir àquilo que nós entendemos sobre a palavra de Deus, para que a gente viva melhor no meio das tempestades. E como o texto de Salmos que eu citei aqui, ele diz exatamente isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu quero perguntar para você, na mão de quem está o controle da sua vida? Porque talvez você esteja passando por tempestades, esteja sofrendo com medo, talvez você esteja gritando, talvez você esteja desesperado, talvez você esteja já até desistindo dos caminhos onde Deus quer te levar, por causa do medo, por causa das percepções difíceis de uma tempestade que acontece de repente. Mas a palavra de Deus nos afirma que hoje, se você decidir entregar o teu caminho ao Senhor, começar a conhecer Ele de verdade, começar a entregar para Ele os seus medos, as suas ansiedades, aquilo que tem te desestabilizado, aquilo que tem atrapalhado a tua caminhada, a própria Bíblia diz que quando nós confiamos, nós podemos descansar que todo o resto Ele fará. E ainda mais quando você entende isso, você começa a provar de um Deus que não só pode fazer tudo por você, como Ele fez por aqueles homens. Apenas uma palavra bastou para que tudo parasse. Ele disse silêncio e a tempestade parou. Mas mais do que isso, o Senhor quer te dar uma experiência de verdade, para que você, diante das tempestades, olhe e diga: eu sei quem está comigo, eu sei quem me dá poder, eu sei quem me capacita para eu mesmo dizer para a tempestade: olha, você não me atinge mais, porque eu sei que quem vive em mim é o Espírito Santo do próprio Deus. Por isso, silêncio. De uma maneira muito simples, eu não preciso ficar falando muito aqui. Eu quero desafiar você a reagir a essa palavra. Se hoje você entendeu aqui de alguma maneira de que você precisa começar a conhecer mais ao Senhor, para que não venha com perguntas que às vezes podem parecer simples sobre quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Se talvez hoje você precisa se comprometer de verdade a conhecer e profundamente conhecer Jesus, ou se você precisa começar a entregar agora os seus medos para Ele, se talvez você esteja paralisado hoje, você até cogitou nem vir para o culto por causa dos medos, dos problemas que já te aconteceram, talvez hoje você precise entregar isso para Ele e começar a confiar. Ou se você simplesmente deseja uma experiência verdadeira com Ele para enfrentar suas tempestades, eu quero desafiar você aí, enquanto nós cantamos uma canção, você sair do teu lugar e vir até esse altar para falar com Ele e fazer um compromisso com Ele. Então, se o Senhor está falando com você nessa noite, enquanto nós cantamos aqui, sai do seu lugar, se coloque diante do Senhor, lance os seus medos para Ele, se comprometa com Ele, busque conhecê-lo mais, busque por viver melhor com o Senhor, porque aí as tempestades jamais poderão paralisar quem eu e você somos, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, se você deseja, sai do seu lugar para nós orarmos.